O ser humano tem a capacidade de desenvolver uma força física acima dos padrões da normalidade. Quanto maior é o seu treinamento, maior é a sua capacidade física. Porém, por mais forte que o ser humano possa parecer, ele jamais terá condições de enfrentar o ser dos seres, cujo poder se renova a cada dia, mesmo já sendo ilimitado, eterno e insuperável. Hoje você acompanhará a segunda parte da história do homem que lutou com Deus no deserto, da madrugada até o dia amanhecer e prevaleceu. Ajude o desenvolvimento de nosso canal, pois com mais curtidas e mais inscritos, mais também ele será recomendado pelo YouTube. E não esqueça de ativar o sininho. Agora vamos para o vídeo? Jacó encontra Raquel. Abençoado por seu pai e instruído por sua mãe, Jacó seguia a peregrinação até Harã, onde procuraria o seu tio Labão, irmão de Rebeca, e também dentre suas filhas, uma esposa cujas raízes de sua criação coadunassem com os bons preceitos encontrados na casa de Isaque, seu pai. Jacó viu ali alguns homens próximos a um poço com 3 rebanhos de ovelhas. Ele os perguntou de onde eram, e ao responder-lhe que eram de Harã, perguntou-lhes também se conheciam Labão, filho de Naor. Eles disseram que sim. E quando lhes perguntou se ele estava bem, apareceu Raquel, vindo com as ovelhas, pois era pastora. Uma das grandes características de alguns homens e mulheres de Deus, quando receberam seu chamado, foi o fato de não estarem parados, sem fazer nada. Vamos a alguns exemplos. Amós trabalhava no campo entre os pastores, quando fora chamado por Deus para profetizar a seu povo. Eliseu estava guiando uma junta de bois, quando o profeta Elias, guiado por Deus, o chamou. Samuel descansava de seu árduo trabalho no templo, quando ainda menino o Senhor falou com ele. Gideão malhava o trigo que restou no lagar, local onde eram pisoteadas as uvas para a extração do sumo, quando o Senhor lhe apareceu. Moisés, que pastoreava as ovelhas quando o Senhor apareceu em forma de chama, numa sarça ardente, dentre outros. Enfim, Deus mostra uma certa preferência por quem não vive de braços cruzados, pois ele não pode contar em sua obra com preguiçosos. Raquel chamou a atenção de Jacó, que removeu a pedra que estava no poço e deu de beber às ovelhas de Labão, seu tio. Jacó se apresenta à moça, chega também a beijá-la, e ali mesmo o seu coração se enche de alegria, pois ele levanta a sua voz e chora, pois assim como o seu avô fizera, e também seu pai, ele queria muito uma esposa para se casar, a qual pudesse amar e ser amado, e assim dar continuidade à grande promessa divina, a de gerar uma grande nação. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 12 diz: E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou, e beijou, e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão lhe disse: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Gênesis capítulo 29, versículo 12 a 14. Jacó se encantou com Raquel, filha de Labão, e em tudo ajudava ao pai dela. Porém, nada cobrava, o que inicialmente chamou a atenção de seu tio Labão,
que via pela primeira vez em sua frente um homem com aquele caráter, pois Jacó trabalhava com empenho e não cobrava nada a seu tio. Gênesis capítulo 29, versículo 15 diz: Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Observe que nesse capítulo 29 do livro de Gênesis, tanto no versículo 12 quanto no 15, eles se chamam de irmãos. Eram, porém, tio no caso de Labão e sobrinho no caso de Jacó. Mas essas expressões, como já falamos em outros vídeos, tio, sobrinho, primo, dentre outras, eram todas resumidas na palavra irmão ou irmãos. Labão pediu para que Jacó estipulasse qual salário que gostaria de receber pelos serviços dedicados, prestados a ele, e recebe uma resposta inusitada do rapaz. Gênesis capítulo 29, versículo 16 diz: E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o da menor, Raquel. Lia, porém, tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu ta dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Quando o ser humano está determinado a obter algo que muito preza, ama ou valoriza, então todo o tempo e esforço que teve para essa obtenção acabam parecendo não tão demorados assim, pois a vontade e a alegria de obter o que tanto deseja são maiores e mais prazerosos que o período e os esforços levados para a aquisição. Enganeis e serás enganado. Para obter a bênção da primogenitura, Jacó se uniu a sua mãe Rebeca e juntos deram vida a um plano ardiloso, onde se passou por seu irmão Esaú e conseguiu enganar seu pai Isaque. E agora estava prestes a colher o que plantou, pois enganou e também seria enganado. Foi injusto com seu irmão e também seria injustiçado. Isso nos faz lembrar o discurso do apóstolo Paulo em sua carta à igreja da Galácia, onde diz: Não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Jacó não imaginava o que estava para acontecer e que mudaria o futuro de toda a nação de Israel. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 21 diz: E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou a Lia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Lia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 21 a 27. O véu oriental usado pelas mulheres e a falta de iluminação no interior da tenda permitiram que Labão enganasse a Jacó com sucesso. Labão mencionou a Jacó o costume de não entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Não se sabe se era um costume local e cultural ou se era um costume da família de Labão. Alguns estudiosos se arriscam em dizer que sequer esse costume existia, por não existir nenhum tipo de evidência histórica ou arqueológica
que confirmasse essa informação. O interessante é que, mais uma vez, no livro de Gênesis, o irmão mais novo, irmã no caso de Lia com Raquel, toma o lugar do mais velho na hora de receber aquilo que lhe era por direito. A história continua a partir de Gênesis capítulo 29, versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Observe que no verso 30 do capítulo 29 de Gênesis é dito que Jacó também amou a Raquel, o que significa que Lia não fora de todo desprezada naquela primeira semana de sua lua de mel com Jacó. Ela com certeza se empenhou ao máximo para conquistar o seu marido, pois sabia que seu coração e seus olhos eram de outra. Tenho observado ao longo dos tempos, principalmente nas redes sociais, que muitos julgam a Lia sem entender de fato a sua situação. Lia não pediu para se casar com Jacó, mas isso lhe foi imposto por seu pai Labão. E seguindo os costumes da época, a mulher jamais poderia dizer um não a seu pai ou sequer abandonar o seu marido, pois certamente seria massacrada pela população local, sendo primeiramente deserdada e abandonada à própria sorte. Quando isso ocorria, a mulher poderia ter um destino bem cruel, pois eram raptadas por mercadores, tornavam-se mendigas onde eram agredidas ou abusadas. Ou, para garantir a sua sobrevivência, tornavam-se prostitutas em alguma cidade vizinha onde eram corriqueiras tais práticas. A única alternativa era obedecer a Labão, casando com Jacó. E, para não viver uma vida de desprezo, tentou a todo custo conquistar o amor de seu marido, sendo ao máximo sensata, fiel e submissa. Logo na primeira semana do casamento, Lia logrou bom êxito conquistando o amor de Jacó. Porém, na semana seguinte, Labão entrega Raquel a seu marido, e Jacó amou mais do que a Lia, pois Raquel de fato era a menina de seus olhos. Deus, o justo juiz, observou a injustiça pela qual Lia estava passando e abriu a sua madre, ou seja, fez dela uma mulher fértil, o que diante da sociedade daquele tempo a faria uma mulher benquista, e todos reconheceriam que a mão do Senhor era com ela, e Deus fazia questão de deixar bem claro isso. 12 filhos e uma filha. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 32 diz: E concebeu Lia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Quando ela diz, porque o Senhor atendeu a minha aflição, significa que o desprezo de seu marido, que lhe trouxe muitos momentos de angústia, a fez clamar a Deus por uma resposta. Essa é uma das características principais dos filhos de Deus, pois quando a angústia, o sofrimento ou desprezo bate à sua porta, ao invés de se rebelarem contra Deus e contra as pessoas, eles buscam no Senhor a resposta para a sua vida. Por isso, ela menciona em meio à sua alegria que o Senhor a atendeu. Naquelas épocas, quando um filho do sexo masculino nascia, acontecia uma grande festa, pois o homem era o provedor do sustento de sua casa, o construtor, o defensor de sua cidade. Era ele quem protegia as mulheres e crianças de possíveis ataques inimigos ou ataques das feras do campo. Ao contrário dos comentários preconceituosos que leio e ouço, Lia não engravidava para segurar o marido,
Porém, quando o Senhor a abençoava com filhos, lhe tornando uma mulher fértil, mesmo tendo ela poucos encontros íntimos com o marido, ela via nisso uma oportunidade de se aproximar mais de seu esposo, uma vez que agora ele tinha mais motivos de comparecer em sua tenda. Pois tudo o que ela sonhava era ter com seu marido uma família feliz. Ela sabia que ele era casado também com sua irmã e que a amava. Porém, tudo o que ela esperava era que ele a honrasse de igual modo, nada mais que isso. Entre o povo islâmico, em dias atuais, existe uma lei onde o homem pode se casar com uma ou mais mulheres. Porém, essa lei diz que o que ele der de presente a uma, tem também que dar a outra. Um dia ou uma semana com uma e um dia ou uma semana de igual modo com a outra. Tem que ter uma casa para cada família. Tudo isso para evitar que o homem venha desprezar uma de suas esposas e para tentar evitar que o casamento assim torne-se frequente. Em Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 33, continua mostrando a ação divina sobre a vida de Lia, uma mulher que quanto mais longe ficava do marido, mais se aproximava de Deus. O texto diz: "E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão." Observe aqui que ela não diz que o Senhor viu, mas que ele ouviu que ela era aborrecida. O que mostra mais uma vez que durante todo aquele processo ela estava em oração e o Senhor a ouvia e respondia. Os versículos 34 e 35 mostram que os anos se passavam e o Senhor continuava honrando a Lia. O texto diz: "E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora, esta vez se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado." Por isso, chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: "Esta vez louvarei ao Senhor." Por isso, chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Gênesis capítulo 29, versículo 34 a 35. Observe que quando Lia teve o último filho, ela lembrou apenas de agradecer ao Senhor, seu Deus, pois aqueles anos de comunhão com o Criador lhe fez entender que ainda que sejamos desprezados continuamente pelos homens, se não abandonarmos a Deus, Ele jamais nos abandonará e ainda nos abençoará. Por isso louvou ao Senhor e registrou esse louvor no nome de seu filho em homenagem e reconhecimento ao seu Deus. No capítulo 30 de Gênesis, vemos a continuidade da promessa de Deus feita aos patriarcas Abraão, Isaque e agora Jacó, quando o Senhor os disse que teriam uma descendência numerosa. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: "Dá-me filhos, senão morro." Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: "Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre?" Gênesis capítulo 30, versículo 1 ao 2. Observe que na frase Jacó, ele atribui a esterilidade de Raquel a Deus. Isso era um costume entre as pessoas que viviam nessas épocas, direcionar a Deus a culpa tanto pelo bem quanto por todo o mal que acontecia a alguém. Esse tipo de pensamento deu origem ao que chamamos hoje de preconceito social. Eles pensavam que uma pessoa doente foi Deus quem a amaldiçoou. Uma pessoa na miséria, Deus lhe impôs aquela condição. Enfim, Jesus cancelou esse pensamento, mostrando que muitas das enfermidades e condições de miséria estavam associadas não a Deus, mas ao diabo, ou tinha acontecido naturalmente com a permissão de Deus, mas não por sua vontade. Raquel estava inconformada porque, mesmo tendo a ação principal e o amor maior de seu marido, não conseguia ter filhos com ele. A esterilidade, principalmente no passado, era vista como uma maldição.
Em todo o Antigo Testamento, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, pois não podiam procriar, sendo culpadas assim por prejudicar o futuro da família. Por isso, maridos de mulheres estéreis tinham o aval social para ter outras esposas a fim de ter filhos com elas, ou até mesmo de concubinas, que não eram reconhecidas como esposas, mas eram mulheres cuja única incumbência era gerar filhos. Inclusive, também as servas poderiam fazer esse papel de procriação na família. Lembrando que tudo isso era um costume aprovado entre os homens, mas nada aprovado por Deus, que idealizou o casamento do homem com uma só mulher. A maioria dos casos de infertilidade nas Escrituras não remete a um juízo de Deus. O padrão que podemos observar, portanto, é que a infertilidade é tratada como uma enfermidade permitida, mas não causada por ele. Ele tinha um olhar especial para com as mulheres desfavorecidas, tanto que histórias anteriores, como a de Sara, mulher de Abraão, e Rebeca, esposa de Isaque, mostram que a mulher estéril não era abandonada por ele, principalmente se esta vivesse em sua total dependência. Movida pela grande ânsia de conceber filhos a Jacó, seu marido, Raquel, ao invés de buscar em Deus a cura para sua esterilidade, procurou resolver a questão de forma natural, que se assemelhava muito à atitude de Sara quando permitiu que sua serva Agar se deitasse com seu marido a fim de que ela concebesse um filho. Gênesis capítulo 30, versículo 3 diz: E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. Observe que as palavras de Raquel foram semelhantes à de Lia. Porém, ao contrário de Lia, que clamava por si, Raquel pedia para que seu plano em deitar Bila com seu marido desse certo. Assim também existem muitas pessoas que têm mais fé de buscar por um milagre pela vida do próximo que por sua própria vida. Quantos não foram os que oraram e jejuaram por alguém e obtiveram o favor divino, mas que quando o barco começou a afundar de seu lado, não demonstraram a mesma fé e acabaram naufragando nas águas do mar da vida? O versículo 7 desse mesmo capítulo diz: E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou seu nome Naftali. A inveja de Raquel, citada em Gênesis capítulo 30, versículo 1, fez com que Raquel olhasse sua irmã como uma rival. Enquanto Lia lutava pelo amor de seu marido, Raquel lutava declaradamente contra sua própria irmã e tinha uma visão deturpada da real situação das duas. Em sua visão, todos os esforços para afastar Jacó de sua irmã eram inspirações de Deus para que vencesse sua irmã, e que nesta luta Deus estava lhe dando vitória, pois, se mesmo sem filhos tinha a atenção maior de seu marido, agora ele não precisava ir tanto lá, já que em sua tenda também haviam filhos de Jacó. Lia teve filhos durante 4 anos consecutivos e conseguiu com isso atrair a presença de Jacó por um período mais longo até sua tenda, já que ele gostava de acompanhar o crescimento das crianças. Lia aproveitava cada oportunidade com seu marido para agradá-lo e demonstrar-lhe todo o seu amor. Mas quando Bila, serva de Raquel, começou a dar filhos a Jacó, em nome de sua senhora, ela começou a perceber novamente a ausência de seu marido em sua tenda. Isso porque Raquel, sua irmã, o convencia a ficar mais por ali,
já que os novos filhos precisavam de sua atenção. Além disso, já haviam se passado 2 anos e ela não deu mais nenhum filho a seu marido. Isso causou grande preocupação a ela, tanto que veio a esquecer de seus momentos de comunhão e dependência de Deus e resolveu também agir com a força do braço, conforme Gênesis capítulo 30, versículo 9, que diz: Vendo, pois, Lia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: Vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. Observando Lia que sua irmã lutava contra ela, não procurou amenizar ou resolver a situação de maneira amistosa, mas começou agora a revidar os ataques, entregando sua serva para que esta também viesse a gerar filhos para seu marido. Quando ela disse, vem uma turba, quis dizer que viria uma multidão de filhos agora para Jacó. Este período dos nascimentos dos progenitores das tribos de Israel é caracterizado por trágico ressentimento e rivalidade. Embora Sara e Agar tivessem sentido mútuo, conforme Gênesis capítulo 16, versículo 21, a continuada hostilidade entre as esposas de Jacó marcou profundamente a vida familiar. Ter colocado o nome da criança Gade foi como se ela dissesse, que sorte! Isso porque, além de ter aumentado com isso o número de filhos do seu lado, sua serva Zilpa deu à luz a um menino. A batalha dos bebês continua a partir do versículo 12 do capítulo 30 de Gênesis, que diz assim: Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: Para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome de Aser. Mesmo com mais filhos do que sua irmã, os últimos esforços de Lia não tiveram tanto êxito. Ela ainda se sentia rejeitada por seu marido, que vivia por muito mais tempo na tenda de sua irmã e provavelmente nunca mais tinha se deitado com ela. Observe os versículos seguintes. Gênesis capítulo 30, versículo 14 diz: E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Por ter perdido o foco espiritual na guerra contra sua irmã, Lia retornou ao estado anterior, que desta vez estava muito pior, ao ponto de negociar com sua irmã uma noite com seu marido, já que nunca mais ele havia comparecido em sua tenda. Lia, como esposa de Jacó, dividia o marido com outra esposa que era sua própria irmã mais nova. Com isso, era por seu direito que seu marido dividisse as atenções que deveria dar às duas, mas isso não acontecia. Ele passava as noites na tenda de Raquel, a quem sempre declarou o seu amor e intenções. Isso a fez refletir que não havia chegado em lugar nenhum brigando daquela forma contra sua irmã, e que havia retornado de maneira potencializada ao triste quadro de mulher injustiçada, o que chamou a atenção de Deus, que intervém nas injustiças daqueles que guardam sua fé. Gênesis capítulo 30, versículo 17 diz: E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva a meu marido. E chamou seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia:
Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E, depois, teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Quando Jacó soube que tinha sido alugado por mandrágoras, ele pode ter feito 2 observações. A primeira é que Raquel preferiu as mandrágoras do que estar com ele aquela noite. E a segunda foi o ponto que Lia chegou para tê-lo por perto por pelo menos uma noite. Esses 2 fatores pesaram em seu coração e fizeram com que ele novamente viesse dar a atenção devida à sua primeira esposa, o que trouxe novamente um equilíbrio ao acampamento. O episódio das mandrágoras foi tão importante que fez até mesmo Raquel observar a dor e a amargura de sua irmã e a fez parar com aquela estúpida guerra, pois ela já tinha o amor maior e a atenção de seu marido, sem precisar se esforçar muito para isso. Livre desse grande pecado, onde gerava contendas com sua irmã, Raquel também alcançou o favor e a graça do soberano Deus. Gênesis capítulo 30, versículo 22 diz: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e a abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. A paz e a alegria reinaram nas terras de Labão. Jacó, Raquel e Lia amadureceram mentalmente e espiritualmente. Agora, Jacó pretendia sair e dar prosseguimento à sua vida e de sua família, longe das terras de Labão. Labão faz novo pacto com Jacó. Jacó estava com Labão há mais tempo do que os poucos 7 anos que pretendia. Ele e sua família ainda estavam sob a dependência financeira de Labão, e Jacó ainda trabalhava apenas para terem o que comer e vestir. Sua vida se resumia apenas a isso, o que o levou a procurar seu sogro e pedir para ir embora com a sua família. Vejamos o que diz a história a partir do Gênesis capítulo 30, versículo 25. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá a meu lugar e a minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais tenho servido, e ir-me-ei. Pois tu sabes o meu serviço, porque te tenho feito. Então disse Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como tenho te servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros me será por roubo. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão.
Após o novo pacto firmado entre Jacó e Labão, Jacó passou a agir conforme uma superstição local para aumentar o seu número de ovelhas. E o Senhor o abençoou, multiplicando-as. Porém, talvez os amigos que nos assistem agora se perguntam: como pode ter o Senhor o abençoado se ele optou por uma prática supersticiosa? Na verdade, ele não fez com intenção supersticiosa, mas através daquele ato usou sua fé, crendo que o Senhor o abençoaria. No Oriente, a maior parte do rebanho de ovelhas compõe-se de cordeiros negros, ao passo que a maioria das cabras compõe-se de animais salpicados e malhados. Esses animais ficariam sendo de Labão, e os demais, de outras colorações, passariam a ser de Jacó. Assim, o natural era que Labão ficasse com a vasta maioria dos rebanhos. Jacó, porém, com a minoria. Mas o Senhor o abençoou de tal maneira que o seu rebanho multiplicou ao ponto de, com o passar dos anos, aumentou, ultrapassando em quantidade até mesmo o rebanho de seu sogro, o que o tornou mais rico que o próprio Labão. Estima-se que o rebanho de Jacó tinha valor comercial menor do que seu sogro Labão. Então, como sua riqueza tornou-se maior do que a de seu sogro? Observe esse exemplo. Suponhamos que a qualidade das ovelhas de Labão valia 500 moedas por cabeça e as de Jacó 300, o que significa que 3 ovelhas de Labão dariam um total de 1.500 moedas e 3 de Jacó apenas 900 moedas. Porém, estima-se que a cada ovelha que nascia a Labão, 7 nasciam nos rebanhos de Jacó. Então, observe como o valor matemático muda. Lembrando a vocês que esses valores são fictícios. Usamos eles apenas para exemplificar o que aconteceu na vida financeira de Jacó e de seu sogro Labão. Gênesis capítulo 30, versículo 37 diz: Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e castanheiro, e descascou delas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando viessem beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs o seu rebanho à parte, e não os pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Deus manda Jacó retornar à casa dos seus pais. Toda a prosperidade que havia sido acometida a Jacó veio a trazer uma certa inveja aos filhos de Labão, pois qual herdeiro que ficaria feliz ao perceber que as riquezas de seu pai tornaram-se menores do que a de seu próprio servo? Logo eles pensaram que ali havia algo errado. Pois se você trabalha numa empresa em expansão, como pode ficar mais rico que a própria empresa ainda trabalhando para ela? Obviamente que você se tornaria suspeito de desvios e fraudes, além de despertar raiva e inveja de muitos. Isso não só ofendeu aos filhos de Labão, como também ao próprio Labão, cujo semblante estava mudado, transformado, quando via Jacó e suas riquezas. Então, observando aquela situação que provavelmente não acabaria bem, o Senhor fala com seu servo Jacó em Gênesis capítulo 31, versículo 3, dizendo: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Isso foi bom para Jacó,
pois causou-lhe uma alegria, a certeza da vitória, um fortalecimento tão grande que o fez anunciar as seguintes palavras para os filhos de Labão: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Depois se vira para suas esposas e diz: E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículos 5 a 6. Jacó termina seu discurso relembrando o acordo da divisão das ovelhas, onde estipulara seu salário juntamente a seu sogro, e revelou ali que o Senhor é quem o tinha orientado a realizar o ritual com as varas frente às ovelhas, através de um anjo enviado num sonho. Cremos, porém, que esse anjo era o próprio Jesus em sonho, enviado por Deus, pois ele disse a Jacó: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Gênesis capítulo 31, versículo 13. Revelou-lhes também que o Senhor havia ordenado que retornasse à terra de seus pais. Nesta reunião familiar, suas esposas revelaram sentirem-se desprezadas pelo pai e reclamaram do dote pago por Jacó nos 14 anos, pois parte do mesmo era por direito delas e seu pai não as repassou. Observem a indignação de suas palavras. Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza, o que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 14 a 16. Feliz em ver que suas esposas estavam de acordo com as ordenanças divinas, Jacó não perdeu tempo. Pegou suas esposas e tudo o que possuía, incluindo cada ovelha que era sua por direito, e se evadiu do local, sem nada dizer a Labão. Raquel aproveitou e furtou os ídolos de seu pai, que era idólatra, e os tinha como algo de grande valia. Mas para provocar seu pai, como que uma vingança por todo o desprezo que passou. Porém, não fez saber a Jacó nem a sua irmã Lia. E foi-se Jacó, suas esposas, filhos, servos, animais e bens. Passou o rio e dirigiu-se à montanha em Gileade. Labão persegue e alcança Jacó. Passaram-se 3 dias desde que Jacó e suas esposas se dirigiram até a montanha em Gileade. Naquela altura, Labão já havia se dado conta do desaparecimento de seus ídolos. E após ficar sabendo que Jacó e suas filhas fugiram sem lhe dizer nada, provavelmente ligou os 2 fatos. E furioso, na companhia de seus irmãos, foi-se atrás de Jacó com alguma má intenção. O que fez o Senhor intervir através de um sonho e alertar a Labão que ele sequer falasse algo mal contra Jacó. Mesmo atemorizado com o sonho, Labão continua sua perseguição e alcança a Jacó e suas filhas, que haviam montado suas tendas na montanha a fim de descansarem um pouco devido à sua jornada. E ali ficaram. 7 dias depois, Labão os alcança e, se chegando a Jacó na montanha de Gileade, disse: Que fizeste, que te esquivaste de mim, e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não fizeste saber para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andas, e fazendo assim, poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não faças a Jacó nem bem nem mal.
E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 26 a 32. Tamanha era a convicção de Jacó que os ídolos não estavam com ele e nem com ninguém de sua tenda, que propôs a seu sogro que matasse quem os estava escondendo. Tamanho fora a surpresa de Labão ao ter apalpado toda a tenda e móveis de Jacó, que ainda teve que se deparar com sua filha Raquel no meio do caminho, alegando que dali não poderia sair, porque estava com o costume mensal das mulheres. Porém, ela, na verdade, escondia ali todos os ídolos de seu pai, como retaliação por tudo que ele os tinha causado. Quando resolveu enganar a Jacó, por causa daquela atitude, Raquel dividia seu amado marido com sua irmã mais velha Lia. Furioso por ter sido acusado de roubo e sequestro pelo sogro, Jacó pergunta que pecado ele cometeu, agora que Labão nada havia achado em suas tendas. E suas filhas eram não vítimas de sequestro, mas suas esposas legítimas. Jacó o relembrou de todo o período que o serviu fielmente, onde inclusive ressarcia a Labão, seu sogro, qualquer prejuízo que lhe era causado devido a alguma possível distração com o rebanho. Enquanto eles conversavam, Raquel continuava a esconder os ídolos. Essa passagem demonstra que, da mesma maneira como Jacó tinha aprendido a enganar com seu pai, em Gênesis capítulo 26, versículos 7 ao 10, e sua mãe, em Gênesis capítulo 27, versículos 5 a 17, Raquel também seguiu o exemplo de seu pai, como mestre dos enganos. Os filhos observam o comportamento de seus pais e aprendem com eles, para o bem e para o mal. Obviamente, a narrativa não apoia o ato enganoso de Raquel, mas retrata as realidades da vida familiar. Jacó termina seu discurso para com seu sogro Labão dizendo: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 42. Após essas palavras, decidiu Labão se consertar numa aliança de paz com Jacó diante do Senhor. Gênesis capítulo 31, versículo 45 diz: então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. Ali os homens ajuntaram pedras, comeram em cima delas e até deram nomes àquele montão. Labão chamou de Jegar Saduta e Jacó de Galeede. Jegar Saduta significa marco ou monte do testemunho, mesmo significado literal de Galeede. Este memorial de pedras servia como prova testemunhal da aliança de perdão e paz diante do Deus vivo e dos dois homens. Após a aliança, Jacó faz um sacrifício na montanha, onde ao término de seu sacrifício convidou a todos para comerem pão e passar a noite ali. Pela manhã, Labão beija suas filhas e netos e retorna com seus homens para seu lugar, enquanto Jacó e suas esposas também seguiam juntos seu caminho. No percurso, os anjos de Deus se encontram com Jacó. Após vê-los, Jacó pronuncia as seguintes palavras: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Gênesis capítulo 32, versículo 2.
Observem como Jacó e suas esposas acabaram progredindo espiritualmente. As irmãs Raquel e Lia se consertaram entre elas. Já não havia mágoa. Depois, Jacó e seu sogro Labão também se consertaram. Após isso é que todos de fato podiam dizer que estavam consertados com Deus. Pois o Senhor não aprova mágoa e desunião, e está longe dos que tais coisas praticam. Após o concerto, Jacó oferece ao Senhor um sacrifício que servia para a expiação de seus pecados. Dali em diante, o reino dos céus começaram a se manifestar em suas vidas. Um sinal disso é que lhe apareceram os anjos no local agora chamado de Maanaim. Observando Jacó que os céus se mostraram para ele depois do concerto, lembrou do que fizera ao próprio irmão e enviou até eles mensageiros. Quando os mensageiros retornaram, anunciaram a Jacó que seu irmão Esaú estava vindo a seu encontro, juntamente com 400 homens. Ele fizera isso para demonstrar força a seu irmão, algo parecido apenas com uma exibição militar. Jacó não entendeu e temeu, pensando que seu irmão ainda guardava mágoas de si, e dividiu seus servos e esposas e animais em duas equipes, pois se uma equipe fosse atacada pelos homens de Esaú, a outra fugiria. O medo de Jacó de que seu irmão lhe fizesse algum mal o fez clamar a Deus pedindo livramento e lembrando ao Criador de que ele o havia prometido abençoar e que ele mesmo é quem ordenara retornar à terra de seus pais. Jacó não sabia que o Senhor já tinha trabalhado no coração de seu irmão. Além disso, após a saída de Jacó do acampamento de Isaque, Esaú comandou como queria os servos e servas de seus pais, como administrou suas finanças, plantio e animais, pois era assim que enxergava em sua visão a bênção da primogenitura, de maneira materialista, física, enquanto Jacó cria e sabia do tamanho e importância espiritual que possuía uma bênção como aquela. Ainda atemorizado, enviou presentes a seu irmão antes que o mesmo o encontrasse. Enviou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Enviou também 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Jacó aparentemente estava bem mais rico do que seu irmão e poderia lhe mostrar orgulho por isso, ou arrogância. Porém, ele apresentou a seu irmão sua humildade. Tanto que em Gênesis capítulo 32, versículo 18, ele chega a orientar um de seus servos que quando Esaú perguntasse quem ele era e para onde ele iria, seu servo lhe desse a seguinte resposta: então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú. Nada mais importava. Jacó estava em busca de paz. A paz que faltara todos esses anos, sendo ludibriada por seu sogro. E ele sabia que para obter essa paz precisava estar bem diante de Deus e dos homens. Jacó luta com Deus. Jacó e sua família se encontravam no Val de Jaboque. Esse val era um vale que nele passava um rio de Jaboque, um dos principais pontos do rio Jordão. A nascente no rio Jaboque fica localizada ao sul de Gileade, uma região montanhosa que faz parte da Jordânia. Jaboque é, na verdade, um afluente do rio Jordão e fica localizado entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Tem aproximadamente 130 quilômetros de curso. Observemos o texto em Gênesis capítulo 31, a partir do versículo 22. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os,
e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou ele com um varão, até que a alva subia. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. O homem misterioso com quem Jacó lutou até a alva era um representante real de Deus, uma teofania divina, uma aparição do Logos, o qual se manifestaria tempos depois como Jesus de Nazaré, uma fusão entre a natureza divina e a humana. O Senhor tinha assumido forma humana anteriormente para interagir com Abraão. Deus julgou que vencer de Jacó seria inapropriado, mas permitiu-lhe lutar com ele de maneira árdua durante toda a madrugada. Nessa passagem, observamos, portanto, a origem do início do conceito de um cristão lutando com Deus. Embora Jacó saísse mancando dessa batalha, o seu novo nome, divinamente concedido, Israel, indicava que ele lutou com Deus e prevaleceu, devido à sua perseverança, crescendo espiritualmente no processo. Essa luta, na verdade, foi como uma decisão de vida ou morte, isto é, ou Deus muda aquela situação, ou Jacó estaria arruinado. Tudo que ele havia conquistado com tanto esforço e sofrimento iria se perder, inclusive a família e até mesmo a própria vida. Isso mostra que há momentos em que temos que ir para o tudo ou nada. A fé nos impulsiona a buscar com intrepidez o que Deus prometeu. É o desafio da fé. Jacó é símbolo maior do servo de Deus que não espera as bênçãos caírem do céu, mas luta de todas as formas para conquistá-la. O texto em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 30 diz: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, e saiu-lhe o sol. Quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. A história do encontro de Jacó e seu irmão Esaú ficará para o próximo vídeo. Inscreva no nosso canal e ative o sininho. E você verá mais vídeos que fazemos com todos os carinhos. Enquanto o próximo vídeo não é publicado, acompanhe amanhã o quarto vídeo de mais 7 salmos para você meditar. Guerreiro Universal, até mais!